Agora vamos gravar a aula 2, a continuidade. Então nessa aula eu vou mostrar como que é feito a transição. Lembrando também que aqui em Design a gente tem a opção de trocar, né? Ó, o tema foi colocado, mas se eu caso eu quisesse trocar a variante, né? A cor, mudar uma cor, né? Eu não quero a cor, por exemplo, essa cor aqui, quero escolher um roxinho, um preto, tá vendo? Ó, eu vou passando e ele vai alterando, tá? Mas eu vou manter aqui, eu tenho uma aqui, tá bom? Aqui na página transição, eu vou colocar uma transição no início e no final. E aí eu vou, essa transição é a transição entre os slides na apresentação. Primeiro slide, esse slide aqui, o número 1, eu vou colocar uma transição, uma que eu gosto de utilizar bastante, que é a cortinas, tá? Ó, tá vendo? Ó o efeito dela. Esse aqui é o efeito da transição cortina. Aí no final a mesma coisa, lá no final vou selecionar ela e vou escolher a transição cortinas. Aí eu quero, por exemplo, que na hora que eu for, tá vendo aqui, ó, posso clicar aqui para visualizar o efeito, tá? Como vai ficar, tá vendo? Aí é como se eu abrisse, né, e eu fechasse a apresentação. E aí no primeiro slide, por exemplo, eu quero que quando eu for apresentar não apareça meu nome e nem apareça o e-mail. Então eu clico aqui, ó, em animações. E aí eu vou colocar uma animação no nome Romão, aluno, né, no meu nome. E aí nesse caso eu vou colocar barras, tá vendo? Ó, vai aparecer em barras. E aí depois eu também vou fazer o mesmo procedimento, selecionar o e-mail e colocar aqui barras. Se eu for apresentar, ó, tenho duas formas de apresentação. Uma é clicando nesse botão e a outra é eu apertando o F5 do teclado. Se eu apertar o F5 do teclado, ele vai mostrar a apresentação. Aí vocês perceberam que ele veio o efeito de transição, ele só apareceu os sistemas operacionais. E aí eu poderia, na hora de apresentar, falar assim: agora eu vou me apresentar e apresentar o tema que será abordado nesta apresentação. Aí eu daria um Enter, aluno Romão. Eu sou o Romão, eu estudo fiz técnico em administração, fiz ciências da computação, fiz matemática, eu gosto muito de matemática, né, e iria discorrendo ali sobre a minha informação. Caso vocês queiram aí notar o meu e-mail está anotado aí, ó. Você viu que eu dei um Enter e aí ele fez o que? Ele apareceu. Por que que isso ocorre, galera? Porque quando eu vou no item de animações, eu tenho aqui, ó, iniciar ao clicar. Então eu posso, por exemplo, modificar isso. Duração 50 milissegundos. Então eu posso aumentar esse tempo ou diminuir esse tempo, tá? Por isso que a maioria das vezes são apresentações, às vezes você vê uma versão bem feita, bem apresentada, porque a pessoa fez a apresentação, estudou, testou, treinou aquela apresentação, tá bom? Então isso é muito importante. Perfeito. Então aqui na segunda eu vou fazer a mesma coisa, eu vou manter sistemas operacionais e só vou colocar aqui a animação nesses três. Então eu seleciono a palavra Windows, vou colocar uma outra, vou colocar uma, deixa eu ver, sair. Ó, isso aqui ele, né? Vou colocar Linux e aí também eu vou manter a mesma, tá? Aí vou selecionar a terceira palavra e vou colocar sair. Para eu apresentar e visualizar isso daqui, eu venho assim, ó, eu clico aqui em apresentação, né? E aí agora vou falar de Windows. Eu dei um Enter, o Windows saiu, né? Vou falar de Linux, falo do Linux, saiu. E vou falar de Android, tá? E aí dou um Enter, ele sai. Dando um Enter, ele vai para o próximo. Ó, entre esse slide e esse slide não tem a transição. Então nesse slide eu vou colocar a transição. Qual transição eu vou colocar? Uma que o pessoal gosta de utilizar bastante é essa daqui, a Vortex. Deixa eu ver se eu acho ela. Cadê a Vortex? Aqui, ó, Vortex.
Bom, só gosto de utilizar essa daqui. Então vou colocar aqui, né? Aqui no meu outro slide, Vortex a mesma coisa. Tá? Então ele vai o efeito. E aí nesse quarto eu vou fazer a mesma coisa. O Windows, né? Vou colocar aqui uma animação na palavra Windows, dividir. E aqui a mesma coisa, dividir. Na quarta apresentação, mesma coisa. Aí, para não ficar o mesmo, né, vou pôr barras, por exemplo, tá? Agora, pronto, finalizei, tá? Essas quatro só para poder mostrar animação, transição. Depois eu vou criar mais algumas avançadas, tal, e aí eu vou criando. Lembrando que eu criei a aula 1, essa é a aula 2. Então vou apresentar o F5 do teclado. E aí eu começo. Sistemas operacionais. Agora eu vou falar dos sistemas operacionais. Eu sou o aluno Romão e eu conheço bastante sobre tecnologia, mas sempre, nunca é demais. É importante conhecimento. Meu e-mail é esse. Sou aluno do Centro Paula Souza. Devido a isso eu tenho o e-mail etec.sp.gov.br. Sobre o que eu irei falar para vocês agora, eu já estou apresentando, tá? É os sistemas operacionais. Primeiramente o Windows. O Windows é o sistema pago da Microsoft. O Linux é um sistema gratuito, desenvolvido a princípio por um cara chamado Linus Torvalds. O Android é o sistema operacional que a maioria do pessoal utiliza, tá? Muito bom para celular. Agora, vamos então já falar um pouquinho mais dos sistemas operacionais. Então agora o Windows. O Windows é o sistema operacional da Microsoft, bem popular, tá bem utilizado. Família dos sistemas operacionais. Agora vamos falar sobre o Linux. Linux é a versão gratuita, é baseado em GPL, ótimo para quem não quer pagar licenças. Ele é um termo popular, tá empregado. Ele tem um kernel, né? E ele foi desenvolvido aí pelo programador finlandês Linus Torvalds. Tá bom? Inspirado no sistema Minix, que é uma mini aplicação do Unix, tá bom? Então é isso. Então agora vocês viram o efeito. Eu agradeço aí pela forma que vocês se portaram, prestaram atenção no meu trabalho. Aí eu finalizo, tá? Falando, aí eu finalizo para poder depois criar as outras aulas.